Alô, galerinha do Papo Filosófico de hoje. Mais uma vez é um prazer estar com vocês. Faz um tempinho que a gente não grava um vídeo. Refletindo depois desse tempo, eu decidi aí voltar com os nossos vídeos para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento. Bom, pessoal, o nosso vídeo de hoje vai tratar de um assunto que às vezes acaba sendo um pouco confuso na nossa mente, né? Confuso no sentido das pessoas radicalizarem seus pensamentos, no sentido de não querer ouvir quais são as suas vertentes, quais são as suas características. Bom, eu vou falar de um assunto tão polêmico que é o sistema econômico chamado de socialismo, né? Porém, eu quero deixar bem claro que eu não vou aqui defender nenhuma ideia, muito menos vou contrapor a outra ideia, né? Eu apenas vou tratar aqui das suas características, daquilo que realmente é, de forma sintética, levando-os vocês a refletir. Afinal de contas, não cabe a mim colocar na cabeça de vocês o que é certo e o que é errado. E sim, o certo e o errado depende de vocês. Vamos lá, galera? Bom, o socialismo, a ideia socialista ou a ideia do sistema socialista, ele vai começar lá no final do século XVIII, né, no momento de transição da sociedade. Transição em que sentido? No sentido de que a sociedade, no final do século XVIII, estava deixando, de certa forma, viver de forma agrária, de forma rural, buscando aí expandir cada vez mais as cidades. Ou seja, o capitalismo existente nesse período, né, era um capitalismo chamado de capitalismo comercial. E o capitalismo comercial estava dando passagem ao chamado capitalismo industrial. O próprio nome já diz, né? O final do século XVIII é o momento onde as indústrias vão surgir aí, né, com força, onde as indústrias vão ganhar o cenário das cidades, onde as indústrias, o trabalho nas indústrias será a principal fonte de renda das pessoas. O que vai acontecer aí nesse final do século XVIII com o surgimento da industrialização, que vai fazer com que o pensamento socialista se desenvolva? Bom, o que acontece? Ao mesmo tempo em que o mundo estava deixando aí de ser agrário para se tornar mais urbano, né, as pessoas que começaram a trabalhar nas fábricas, elas não tinham, de certa forma, nenhum tipo de direito garantido, né? Quais eram esses direitos? Ou que direitos são esses, né? O direito a melhor qualidade de trabalho, o direito a uma melhor qualidade de salário, né? Para vocês terem uma ideia, as pessoas trabalhavam aí de 12 até 18 horas por dia. E quando eu digo as pessoas, eu estou incluindo até mesmo as próprias crianças. Então, no meio dessa conturbada revolução industrial, né, alguns teóricos vão surgir e insurgir, né, na tentativa de tentar aí equilibrar o desequilíbrio social promovido pela desigualdade social. É aí que o socialismo vai surgir, buscando, de certa forma, garantir aí uma igualdade de direitos que não estavam sendo garantidos. Bom, quando nós falamos em socialismo, nós precisamos falar do socialismo em dois momentos, ou de duas formas distintas: o socialismo utópico e o socialismo científico. Dentro da vertente, ou dentro da ideia do socialismo utópico, nós vamos ter aí quatro pessoas, quatro expoentes aí do pensamento socialista utópico, que serão responsáveis por começar a promover aí uma reflexão na tentativa de mudar o cenário social. Dentre os que se destacaram, dentre os quatro, entre números, né, eu coloco quatro aqui que se mais destacaram, está o Francis Saint-Simon, está o Robert Owen, Charles Fourier e o Pierre Proudhon. Bom, nesse caso, eu vou falar aqui dos três primeiros. O Proudhon eu vou deixar separadinho para um outro momento, né? Para uma outra aulinha nossa. Eu vou começar aqui com o Saint-Simon, ou Saint-Simon, depende aí de como você pronuncia o seu francês. Bom, o Saint-Simon é um dos expoentes aí do socialismo utópico, né? E dentro da ideia, sua ideia, né? Dentro da sua teoria, o Saint-Simon vai
ser um crítico ferrenho, um crítico muito contundente, muito forte daquilo que nós chamamos de tripé social, né? Ou tripé da dominação social. O que seria isso? O que é esse tripé? Vamos imaginar que um triângulo, né? Um triângulo com 3 lados iguais. Só que nesse caso, eu não estou buscando os 3 lados iguais desse triângulo. Eu estou buscando colocar aí cada indivíduo ou cada grupo social dentro de uma hierarquia. No caso, o Saint-Simon está criticando justamente essa hierarquia de dominação social, onde vai ter lá no topo do triângulo o clero, né? No caso a igreja, no meio ali sustentando esse triângulo, de certa forma, né? Dando suporte a esse triângulo, vamos ter os senhores e a burguesia e a nobreza. E na base desse triângulo, nós vamos ter aí os trabalhadores, né? Aqueles que estão lá indo à luta para poder desenvolver a sociedade. Não que o burguês não desenvolva a sociedade, né? Porém, o Saint-Simon está apenas mostrando como funciona essa hierarquia, como funciona essa estratificação social, né? Se vocês aí preferirem chamar dessa forma. O que ele vai defender? Ele vai querer acabar com essa estratificação social? Ele vai querer acabar com esse capitalismo industrial? Não, gente. Em nenhum momento. Né? O Saint-Simon, para vocês terem uma ideia, né, ele vai aí ser um grande defensor da propriedade privada. O que é a propriedade privada? A propriedade privada é aquele que tem uma empresa que tem ali uma área e ele é o responsável, é o dono legal, no sentido jurídico, por aquilo. Então, ele vai defender a existência dessa propriedade privada. Tudo bem até aí? Bom, ao mesmo tempo que ele defende a propriedade privada, ele defende que a igualdade, ou que o fim dessas diferenças sociais, elas não podem passar por uma revolução. Né? Então, defende a propriedade privada, fala que não é a revolução que vai ser a responsável por promover essa igualdade, porém, ao mesmo tempo, ele fala que o Estado, né? O Estado, esse aparato jurídico, esse aparelho jurídico administrativo que nos organiza, que o Estado ele tem que intervir fortemente na economia. Olha que coisa bacana, né? Ele mantém aí uma certa separação, uma certa cisão industrial, né? Uma certa separação social, porém aí ele diz que o Estado ele tem que intervir na economia para poder gerenciar todo esse processo. Então, galera, note que ele não está prevendo aqui o fim do capitalismo. Ele está buscando apenas dizer, né, e afirmar que aqueles que detêm aí a riqueza, o poder, têm que, de certa forma, contribuir para o desenvolvimento intelectual, ético e moral das outras pessoas. Né? Então, quanto mais aí aqueles que detêm o poder buscar, de certa forma, garantir melhores condições de vida para aqueles que não detêm o poder, seria aí algo vantajoso, algo válido, algo que deveria realmente existir. Ele vai defender, lógico, está defendendo a industrialização, né, porque ele entende que o progresso e a ciência é o melhor caminho para que possa haver essa igualdade. Tudo bem, galera? Bom, o segundo que eu vou trazer para vocês é o Charles Fourier. O Charles Fourier ele tem uma ideia um pouquinho diferente aí do Saint-Simon. Né? Para o Charles Fourier, como é que a sociedade deveria se organizar? Como é que a sociedade deveria ser? Segundo ele, né, segundo Charles Fourier, essa sociedade deveria existir dentro da sociedade maior, né, essa grande sociedade, existir pequenas sociedades separadas. Porém, essas sociedades que são separadas, elas deveriam viver isoladamente, cada lado, cada um no seu quadrado, né? Ou seja, uma grande sociedade com pequenas outras sociedades, vivendo cada uma dentro do seu quadrado, porém sendo dependente do capital privado. Né? Mais um
defensor aí o expoente do socialismo utópico, que vai defender o capital privado, que vai defender a ideia de propriedade privada, né? Afinal de contas, todo mundo tem direito ao que é seu, né? A ter algo que lhe pertença, que seja realmente seu. Porém, né, nessa contrapartida, né, se ele defende o capital privado, se ele defende o isolamento da sociedade, dividido em outras sociedades, como então ele propõe a questão da melhoria social? Bom, ele vai dizer o seguinte, que como cada sociedade que vive independente, né, separadas, em isolamento social, ela depende da propriedade privada, a igualdade, né, ele vai defender a ideia de igualdade, só que essa igualdade ela não será uma igualdade absoluta. Né? O que é uma igualdade absoluta? Que todos sejamos realmente iguais, não existindo aí a separação de ricos e pobres, ou daqueles que detêm o poder, daqueles que não detêm o poder. Né? Então, nesse caso aí, ele fala que tem que haver uma igualdade, porém essa igualdade não é absoluta. Afinal de contas, todos têm, dentro da sociedade ali, cada uma dentro das suas características, todos têm que buscar o que ele chama de eficiência industrial. O Charles Fourier, né, ele tentou implantar na prática essa teoria, porém, ela não foi desenvolvida, ela acabou ficando no campo teórico mesmo, né? Porém, ele conseguiu colocar aí um ponto de reflexão para que a sociedade daquela época pudesse buscar uma melhor forma de viver. Tudo bem? Bom, o terceiro, e não menos importante, é o Robert Owen. Né? O que o Robert Owen vai fazer? Primeiro, o Robert Owen ele vai, semelhantemente, né, buscar organizar a sociedade tal qual o Charles Fourier falou, né? Uma grande sociedade dividida em outras pequenas sociedades que, de certa forma, iriam todos buscar o desenvolvimento social. Né? Note que ele defende e permanece ainda com a ideia do capitalismo, ele não está destruindo o capitalismo. Tá? Ele entende que o capitalismo, ou os 3 ou os 4 entendem que o capitalismo ele tem que existir, né? Porque ele é um sistema econômico que na época está dando muito certo, segundo eles. Né? Porém, diferentemente do Charles Fourier, o Robert Owen defende a ideia da igualdade absoluta. Né? Onde diziam que deveria ser igualdade, mas a igualdade não seria absoluta. No caso do Robert Owen, essa igualdade seria absoluta. E a diferença dentro da sociedade, ou a hierarquia dentro da sociedade, ela deveria ser apenas uma diferença baseada na ideia de hierarquia etária, né? Pela idade. Ou seja, a idade é quem determinaria a diferença, de certa forma, entre as pessoas. E como é que essa sociedade sobreviveria? Como é que isso seria, de certa forma, desenvolvido na prática? Nesse caso, ele falava o seguinte, que a unidade de troca entre as pessoas, no caso, o trabalho, essa unidade de troca que ele está se referindo à ideia do trabalho, ela deveria ser desenvolvida por meio da ideia de hora de trabalho. Né? Então, de acordo com a hora de trabalho que você executa, você ganha mais ou menos, de acordo com a sua produção. Beleza, galera? Bom, o Robert Owen, ele, diferentemente do Charles Fourier e do Saint-Simon, ele conseguiu aí desenvolver essa teoria, a sua teoria na prática. Né? Porém, o que acarretou? Né? O que ele pensou? Ele conseguiu organizar a sociedade desse modo, né? Fez aí a sua sociedade, organizando ela dentro dessa perspectiva, e colocou que o trabalhador, aquele que trabalha, os trabalhadores que executam ali, que ficam ali horas gastando a energia da sua força de trabalho, esses trabalhadores deveriam ganhar bem, muito bem, tendo altos salários. Né? Porém, em momentos de crise,
o Estado ou aquele que fiscaliza deveria intervir para poder, de certa forma, amenizar essa crise, para que ela não fosse tão profunda. E os seus sócios, né, no caso, a parte mais, o capital privado, né, o dono do meio de produção, ele seria um sócio. Esse sócio ganharia, né, uma pequena parcela, ou seja, o trabalhador ganharia altos salários, esses altos salários eram, de certa forma, retirados uma pequena parcela da produção para esse sócio. E assim a sociedade ela ia se desenvolvendo de modo mais igual, né? Buscando sempre aí o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento do capitalismo. O que aconteceu, né, com essa teoria? A teoria aconteceu que ela só dava certo somente com a supervisão do Robert Owen. Quando ele não estava ali supervisionando, né, começaram a acontecer brigas, discussões, onde essa relação de sociedade ela já não buscava mais ser entendida, não buscava mais ser desenvolvida, e aí conflitos. E os conflitos levaram aí ao fim, né, dessa teoria, né? Dessa teoria que foi buscar ser desenvolvida na prática. Bom, contrariamente ao socialismo utópico, nós vamos ter o socialismo científico. Né? O socialismo científico, nós vamos ter dois grandes pensadores do momento. Né? Nós vamos ter aí Friedrich Engels e um dos representantes do socialismo, o tal do titio chamado Karl Marx. Né? O Karl Marx e o Engels, eles vão criticar muito essa teoria do socialismo utópico, dizer que isso é algo totalmente inadmissível, algo que não busca a igualdade, sim busca apenas manter a desigualdade social, né? E vai propor aí um novo tipo de socialismo que a gente conhece muito bem. Né? Porém, dentro do socialismo desenvolvido por Marx e Engels, que nós vamos buscar depois aprofundar em um outro momento, ele vai desenvolver a ideia de que o fim da propriedade privada, não se tem propriedade privada, né? O fim das classes sociais, não tendo a propriedade privada, não vai ter aí a existência das classes sociais. Isso vai se chamar no que nós denominamos de planificação social. Né? E o Estado como um aparelho interventor total na economia. O Estado como garantidor aí dos direitos de todos. Tudo bem? Bom, a questão é que o socialismo científico pensado por Marx e Engels, ele não deveria ficar apenas nessa ideia de acabar com a propriedade privada, acabar com as classes sociais, planificar a economia. Né? O socialismo defendido por Marx, ele seria uma transição ao que nós chamamos de comunismo. Né? A ideia do comunismo é uma ideia mais radical do que o pensamento social, né? Porque dentro da ideia do comunismo, nós não vamos ter aí a presença do Estado. Né? O Estado ele não vai ser mais o grande organizador da sociedade, sim a própria sociedade. Por quê? Porque para o comunismo possa existir, primeiramente, para que a sociedade planificada possa existir, primeiramente a classe proletária, o trabalhador, ele deveria, por meio de uma revolução, né, por meio de uma revolução muito forte, conseguir aí tirar do poder, destituir do poder o dono do meio de produção, o grande burguês ou o capitalista. E uma vez feito isso, esse trabalhador, esse proletário, iria organizar essa sociedade, e uma vez essa sociedade organizada, o Estado, aos poucos, iria deixando de existir. Né? Uma ideia muito semelhante ao que nós chamamos de teoria anarquista. Né? Dentro do anarquismo, aí, a gente vai ter o quê? O fim do Estado, né? Uma organização social dentro de federações, como se fossem associações de bairro, e aí as pessoas, os indivíduos, né, pensando coletivamente, iriam buscar realmente desenvolver a igualdade. Bom, não sei se o socialismo, o comunismo, ele é melhor que o capitalismo,
Assim como eu também não sei se o capitalismo ele é melhor que o comunismo, uma vez que cada um deixa nos dá profundas reflexões, né? Sobre o que realmente é mais vantajoso. Cabe a vocês aí decidirem e tomar as suas, e formar as suas ideias. Galera, até uma próxima aula. Até. Fica com Deus e até mais.